Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus possa reinar em nossos corações e que estejamos sempre debaixo do manto sagrado da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe dos homens. Continuo falando sobre Santíssima Trindade, perdão, né? Eu creio que ainda tem aí uns quatro vídeos ou 5 vídeos para gente. Bem, eu já falei que assim que eu terminar de falar sobre Santíssima Trindade, eu não esgotei o assunto, nem iniciei, nem introduzi o assunto, ok? A minha limitação é crassa, ok? É evidente. Mas um pouquinho daquilo que a gente pode partilhar, estou colocando à sua disposição. Tá? Essa é uma das razões porque muitas pessoas não gostam de estudar. Muitas pessoas contentam-se com a superficialidade da fé, com aquilo que dizem, porque estudar dá um pouco de trabalho, certo? A gente mexe com a cabeça, tem que pensar, tem que refletir, tem que pesquisar, tem que investigar. Não é fácil, é uma tarefa árdua. E essa é uma das razões porque muitas pessoas são levadas com facilidade de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, ou melhor, que nem doutrina é, por frases de efeito, que são elaboradas de maneira proposital e direcionada, e muitas pessoas se deixam levar. Então é necessário que a gente mergulhe no conhecimento das coisas de Deus. Lá no profeta Oséias está dizendo: o meu povo perece, por quê? Por falta de conhecimento. Conhecer. Esse verbo, queridos, tem uma importância enormíssima dentro da teologia. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento, porque desconhece. Quantas vezes a gente acha que conhece a Bíblia, né? A gente acha que nada. O marido não conhece a esposa não conhece o marido, os pais não conhecem os filhos não conhecem seus pais, os amigos se desconhecem. Parece-me que é o profeta Jeremias que diz que o boi conhece a manjedoura do seu dono, né? Fugiu-me aqui, mas o meu povo não conhece nada. Então esse verbo conhecer é importantíssimo. Então, para nós vivermos uma fé robusta, é necessário que a gente passe esse tempo. Quantos vídeos já gravei sobre Santíssima Trindade? E não estou nem introduzindo, porque reconheço as minhas limitações, que são grandes. Eu fiz um básico de teologia, certo? Então, quem conhece, quem aprofundou, especializou, fez mestrado, doutorado, meu Deus, tem muito a dizer. E tem mais uma coisa: mesmo o mais refinado mestre, mesmo o mais refinado doutor em Sagrada Escritura, em teologia, em filosofia, em qualquer que seja a área que envolve o conhecimento teológico, nunca esse alguém ou esses alguém, esses mestres, esses doutores, conseguirão definir na sua totalidade o Deus uno e trino. O Deus uno e trino. Porque o que de Deus sabemos é aquilo que Ele nos deu a conhecer. É aquilo que Ele nos fez conhecer. É a revelação dEle. Sem esta revelação dEle, a gente caminha às apalpadelas na direção de Deus. Então estudar não é fácil. Mas descobrir, eu lembro-me que quando cheguei à Igreja Católica, há 21, 22 anos atrás, que o Dom Ascona acolheu-me como meu diretor espiritual, a primeira coisa que ele fez,
A primeira coisa, Dom Ascona, Dom José Luiz Ascona Hermoso, tá? Hoje bispo emérito da prelazia do Marajó. Quem o conhece sabe do que estou falando. A primeira coisa que o Dom Ascona fez foi me mandar para uma escola de teologia. Vai estudar teologia. Foi a primeira coisa que ele me mandou. Um homem que tem uma espiritualidade, acho que a expressão não é invejável, mas que dá de admirar, dá de admirar. Um homem de muita mística, de muita oração, enfim, um homem de ação, um homem de compromisso. A primeira coisa que ele fez foi me mandar para a faculdade de teologia para estudar. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, é necessário que saiamos dessa superficialidade da fé, que gastemos um tempo estudando, meditando nas coisas de Deus, para entendermos o que é que a nossa igreja de fato prega, o que é que ela ensina, se o ensinamento, como por exemplo este ensinamento da Santíssima Trindade, se tem ou se não tem sintonia com a Sagrada Escritura. Se tem bases sólidas, se tem bases bíblicas. O próprio protestantismo hoje, que prega a Santíssima Trindade, que fala da Santíssima Trindade, que discursa sobre a Santíssima Trindade. Por que que o protestantismo fala da Santíssima Trindade? Porque aprendeu da Igreja Católica Apostólica Romana. Foi ela quem formulou o dogma, a Santíssima Trindade, o estudo da Santíssima Trindade é um dogma de fé pregado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então, qualquer irmão protestante, qualquer denominação protestante que fale da Santíssima Trindade, fala com base no ensinamento transmitido pela Igreja Católica Apostólica Romana. Qualquer denominação protestante que tem uma Bíblia, essa Bíblia é devida à Igreja Católica Apostólica Romana. São pontos simples? Não. São pontos fundamentais, queridos irmãos. Se a Igreja Católica não tivesse pego o Antigo Testamento, se a Igreja Católica não tivesse pegado os escritos sagrados dos judeus, que constitui para nós o Antigo Testamento, qual cristão os teria como Sagrada Escritura? Quem aceitaria o Antigo Testamento como palavra de Deus, como Sagrada Escritura? Então foi a Igreja Católica que pegou aquela literatura sagrada dos judeus, a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, e a essa Bíblia uniu os 27 livros do Novo Testamento. Pesquisa aí. Ano de 393, Concílio de Hipona, a formulação do Novo Testamento. Para se chegar a esses 27, uma outra hora eu vou falar sobre esse tema que é muito importante, as confusões que são feitas em cima disso aí. Mas foi a Igreja Católica. Ao longo de 300 anos não tinha o Novo Testamento, queridos irmãos. Não tinha. Então foi a Igreja no Concílio de Hipona em 393 e depois o Concílio de Trullos, o Concílio 1 e 2 de Trullos. Teve mais um que me esquece, foge a memória agora. Então foi a Igreja Católica com padres, bispos, papas, quem definiu os 27 livros do Novo Testamento. Então é necessário que a gente tenha um olhar para a igreja, não esse olhar superficial, mesquinho, olhando apenas para as incoerências, as reticências humanas que estão estabelecidas em todos os lugares.
Quando a igreja se posiciona em ex cátedra, em matéria de fé e de moral, quando o Papa fala em isto aqui, que é a isto que se dá o nome de infalibilidade. Quando a igreja se posiciona em matéria de fé e de moral, ela não erra. Infalibilidade, a igreja não está dizendo que o Papa ele não peca. Infalibilidade não é sinônimo de impecabilidade. Não, é quando a igreja se posiciona, por exemplo, quando a igreja estabeleceu o dogma da Santíssima Trindade, está aqui, provado dentro da Sagrada Escritura, do Antigo e do Novo Testamento, depois de anos e anos de estudo, as controvérsias, não há um tema que não seja controvertido, a própria Bíblia, o próprio Novo Testamento. Houveram controvérsias. E muitas controvérsias. Sobre a divindade de Jesus, houveram controvérsias. Então, quando a igreja se posiciona em matéria de fé e de moral, a igreja não cria um dogma. A igreja não cria dogma. A igreja, ela faz oficialmente a solenização de um dogma, de uma verdade de fé que já vinha ao longo dos anos e geralmente de iniciativa popular. São as pessoas simples que passam a viver aquela experiência e aquilo vai tomando corpo, e chega uma hora que a autoridade da igreja precisa posicionar-se, inclusive para coibir aquela prática. Se aquilo, por quê, como surgiu, por que está da forma que está, os rumos que está indo, onde chegará isso? Então a igreja tem que se posicionar, tem que tomar a dianteira da situação, estudar aquilo, comprovar historicamente, biblicamente, e depois que aquele tema é escrutinado no mais rigoroso sentido, então o Papa, usando a sua autoridade de ex cátedra, ele então faz um pronunciamento oficial, dizendo que aquela verdade, que muitas das vezes está simplesmente na devoção popular das pessoas, aquilo tem fundamento de fé. Não é algo que está solto, que está aí no ar. Não, tem uma base sólida, e é essa base sólida que a igreja busca fazer. É o que ela fez, por exemplo, no dogma da Santíssima Trindade. Então, estudar dá trabalho. Exige da gente. Falando de Santíssima Trindade, eu falei para vocês sobre o verbo conhecer. O verbo conhecer. Importantíssimo. Conhecereis Jesus, ele fala isso, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A igreja, ela sempre pregou que há um só Deus. Um Deus em três pessoas, e eu já lhes fiz entender alguma coisa sobre isso, e ainda tem alguma coisa para a gente, tem muita coisa para a gente falar sobre. E repito, mesmo assim, a gente não chega ao final. Mas, falando desse verbo conhecer, nós lemos Mateus capítulo 1 e versículo 25, onde diz que, acordando José do sonho, recebeu Maria, sua mulher, como sua mulher, e não a conheceu. Falei para vocês que esse verbo conhecer, ele tem várias conotações dentro da Bíblia, e são conotações seríssimas. Mesmo a conotação do verbo conhecer no sentido simples, por exemplo, eu conheço a Bíblia. Será que eu conheço a Bíblia? Você sabe o significado, o que quer dizer eu conheço a Bíblia? Eu posso conhecer superficialmente, é dividida em dois testamentos, Antigo e Novo Testamento. Isso não é conhecer Bíblia, irmãos. Conhecer é ser
é ter uma intimidade profunda ao ponto de que eu consigo falar dela do começo ao fim, com todas as implicações que ali estão contidas e que dali decorrem. Queridos, por que eu decorei o Salmo 119? Eu dizer que eu conheço a Bíblia? Eu dizer que conheço o Salmo 19 porque eu decorei todo o Salmo 119? Isso não é conhecer. Então, para os judeus, conhecer, este verbo conhecer, ele tem um peso enorme, enorme, enorme. E, por exemplo, um médico especialista numa determinada área, as pessoas querem ir com aquele médico. Por quê? Porque ele entende sobre reumatologista. É um reumatologista, é um ortopedista. Não, o cara é PhD naquela área. Ele conhece, ele sabe. Eu vou com aquele médico porque a palavra dele é certa. Ele estudou, então ele conhece, mesmo para nós. Esse verbo conhecer, ele é carregado de implicações, ele é carregado de intimidade, ele é carregado de mergulho, de profundidade, não é superficialidade. E para os judeus, eles usam inclusive esse verbo para falar da relação íntima entre um homem e uma mulher, a relação que gera a vida. Como falei para vocês, Adão conheceu a sua mulher, ele nasceu um filho, Caim conheceu a sua mulher e ela concebeu, teve lá um filho. E José não conheceu Maria. E José não teve relações com ela até que. Bem, porque estávamos falando de uma coisa, a gente cai em outra. Cai na mariologia. Quando a gente estuda teologia é assim, a gente não vai para lá para a faculdade de teologia para estudar apenas Sagrada Escritura. Um dia tem aula de Sagrada Escritura, seja Antigo ou Novo Testamento, tem história da igreja, tem eclesiologia, tem cristologia e por aí vai. É uma mistura. Não se chega ali, vamos estudar só cristologia, só história da igreja, só Sagrada Escritura. Não é assim. Então, falando aqui de Santíssima Trindade, em cima desse verbo conhecer, chegamos neste momento que é de suma importância a gente ver. Porque e José não a conheceu, e José não teve relações sexuais com ela, até que deu à luz seu filho, a quem pôs o nome de Jesus. Este até que. Eu, por exemplo, usei muitas vezes esta expressão, esta partícula, para falar contra a virgindade perpétua de Maria Santíssima. Para dizer que Maria, ela teve outros filhos fora Jesus. Quantas vezes usei esta expressão até que, e só nesse versículo 25 do capítulo 1 de São Mateus, tem dois problemas, o até que e o primogênito. Somente aqui nós temos dois problemas, que são dois cavalos de batalha, que eu muitas vezes usei para falar contra a Igreja Católica e dizer que Maria teve outros filhos, porque a Bíblia estava dizendo até que. Precisamos observar, antes de entrarmos na situação, abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, no capítulo 8, Gênesis capítulo 8, versículo 7. Gênesis capítulo 8, versículo 7. E soltou um corvo, é Noé na arca, que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Gênesis capítulo 8, versículo 7. Pegue aí na sua Bíblia. Observe essa maneira que os judeus têm de falar, tinham e têm de falar. E soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra.
Ainda Gênesis, capítulo 28, versículo 15. Gênesis, capítulo 28, versículo 15, pegue aí na sua Bíblia. Gênesis 28, 15. Vejamos o que é que está dizendo aí. Trata-se de Jacó. Deus falando com Jacó. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Gênesis, capítulo 28 e o versículo 15. Gênesis, capítulo 28, versículo 15. Vamos de novo ao texto. E eis que estou contigo, Deus falando com Jacó, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Vamos para 2 Samuel, capítulo 6, o versículo 23. 2 Samuel, capítulo 6, e o versículo 23. Vamos lá? E Micol, ou Mical, depende da tradução que você tenha. E Micol, filha de Saul, do rei Saul, não teve filhos, até que morreu. Até o dia da sua morte. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 23. E Micol, filha de Saul, não teve filhos, até que morreu. Vamos para o Salmo 110. Salmo 110. E o versículo 1. Salmo 110, 1. Já achou aí? Leia aí para eu escutar o que você está dizendo. 110 ou 109, tá? Depende da tradução que você tem. Salmo 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Salmo 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Vamos para Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, o versículo 20. Vamos pegar o versículo 19, que a gente já mete aqui no meio uma formulação trinitária, né? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A doutrina da Santíssima Trindade pregada pela Igreja Católica não está fora da Sagrada Escritura. Em outro momento eu vou mostrar para vocês várias formulações trinitárias que estão aqui. A Igreja Católica não pega uma ideia espúria e colocou. Não, ela estudou. Ela vagou, palmilhou os detalhes da situação para depois trabalhar, para depois solenizar o seu dogma da Santíssima Trindade. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as
a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A formulação é a mesma, irmãos. Eu poderia mostrar nessa linha várias outras provas, evidências nisso aqui. Tem várias. A formulação é a mesma. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até que tudo se acabe. Até que tudo seja resolvido. Até que não haja mais nada para fazer. Até que? Até a consumação dos séculos. Pegue esse texto, essa frase, consumação dos séculos, e pegue a frase plenitude dos tempos de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. O que? Plenitude dos tempos. Consumação dos séculos. São terminologias fortíssimas que precisa de um entendimento e esclarecimento teológico sóbrio em cima da situação. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Vimos aqui algumas referências bíblicas. O que eu quero lhe dizer é o seguinte, queridos irmãos. Precisamos entender que a única função da expressão até que na Escritura, que corresponde tanto ao grego como ao hebraico, a sua única função é apenas para designar o que se deu ou o que não se deu no passado. Não é pretérito. Não é uma expressão que está falando sobre o futuro. Não é indicativo. Não é dedutivo. Não está, de alguma forma, apontando algo que acontecerá lá na frente. A expressão até que na Escritura, repito-me, que corresponde tanto ao hebraico como ao grego, é apenas para designar o que ou não se deu no passado. Ele não está ali para indicar o que acontecerá no futuro. Aqui já tem um problema. Aqui já tem uma incoerência com a doutrina da sola Escritura. Como alguém pode dizer, baseado nesta informação, que Maria teve outros filhos depois de Jesus? A Bíblia não está dizendo isto. Isso é mentira. A Bíblia não está dizendo, se você só prega, só lhe é verdade de fé, aquilo que está provado, está claro na Sagrada Escritura, como você vai provar uma verdade dessa? Você já está fora da doutrina da sola Escritura? A Bíblia fala de irmãos de Jesus? Fala. Mas filho de Maria, a única maternidade e a única filiação que está ligada a Maria e a Jesus é Jesus e Maria. Não existe outro filho que esteja ligado à maternidade de Maria, senão Jesus, e não existe outra mãe ligada a Jesus, senão Maria Santíssima. Eu já falei sobre os irmãos de Jesus, e o próprio Lutero falou sobre isso, que não se pode entender essa expressão irmãos do Senhor, senão no costume semita, onde se chamava de irmãos para tios, primos, sobrinhos. Então este até que, ele não está querendo dizer algo que aconteceu depois, mas simplesmente algo que acontecerá, mas o que aconteceu? Algo que está no passado, algo que deu-se, não é pretérito, não é futuro. Ele não está pré-indicando o que acontecerá.
após o dilúvio, o corvo não voltou mais para a arca até que o dilúvio acabou. Este versículo está dizendo que, após o dilúvio, o corvo voltou para a arca. Quando Deus disse para Jacó, eu estarei contigo, até que cumpra as minhas promessas, quer dizer que depois que Deus cumprir as suas promessas, ele deixará de estar com Jacó? Isso aqui é um jeito de falar dos judeus? Lá no Salmo 110, senta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés. Quer dizer que depois que Deus colocar os seus inimigos como estrado dos nossos pés, ele não estará mais com você, você não estará mais sentado à sua mão direita. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Após a consumação dos séculos, Deus deixará de estar conosco. 1 Timóteo, deixa eu ver se acho aqui rapidinho. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Olha aqui. São Paulo falando a Timóteo. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, assim que eu chegar, é para Timóteo parar de pregar, parar de ler, parar de exortar, parar de se fortalecer? Isto é um jeito de falar dos judeus para referir-se ao que aconteceu, ao que deu-se. Repito-me, não é uma expressão que está indicando o futuro, que está falando do que acontecerá, do que virá, do que está por vir, mas simplesmente para dizer o que aconteceu. Então, esta referência bíblica, este até que, não serve para falar contra a virgindade perpétua de Maria, este até que não serve para dizer que, fora Jesus, Maria teve outros filhos. Estourou meu tempo, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, mergulhemos na palavra de Deus. Em outra hora eu volto com mais uma porção da palavra de Deus para todos nós. Ora por nós. Muito obrigado a todos vocês que têm apoiado o nosso trabalho, você que tem dado um like, você que se inscreveu no nosso canal. Eu sou muito grato a você por ter nos dado esse apoio. E não esquece de, nas tuas orações, rezar por esse indigno pecador que precisa muito da misericórdia de Deus.